Bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje a gente tem em mãos um material de estudo teológico fascinante. Verdade. É a segunda parte de uma lição sobre dons espirituais e ministérios. Um tema denso. Muito. A fonte mergulha fundo, sabe? Principalmente em textos como 1 Coríntios, para tentar decifrar essas manifestações do Espírito Santo. Aham. E a nossa missão aqui é destrinchar as ideias centrais disso. Entender não só o que são esses dons, mas por que eles existem e, principalmente, qual é o grande projeto por trás de tudo. Certo. Ok, vamos analisar isso. E é um tema, assim, fundamental, né? Especialmente dentro da teologia cristã, pentecostal, carismática. Com certeza. O interessante é que o material já começa, tipo, quebrando uma expectativa. Ele estabelece o que chama de verdade central. Isso muda todo o tom da conversa. Que seria? De que os dons não são troféus de santidade. São, na verdade, ferramentas divinas. Ferramentas. Gostei disso. A ideia central que a fonte defende é que eles existem para compensar nossa incapacidade humana na hora de fazer um trabalho que é divino, sabe? Entendi. Então, toda a nossa conversa hoje vai girar em torno da natureza e, mais importante, da aplicação correta dessas ferramentas. Essa ideia de que os dons não são prêmios para os melhores cristãos, nossa, isso já é um soco no estômago de uma percepção bem comum, né? Totalmente. É contraintuitivo. É. Porque se não é um prêmio, uma medalha de mérito, qual seria a motivação certa para alguém querer isso? Exato. Por que buscar algo que não te coloca num pedestal? Pois é, e o autor coloca essa questão da motivação como o alicerce de tudo. A resposta dele é bem direta. E qual é? A única motivação válida é o desejo de servir ao corpo de Cristo, ou seja, a comunidade. Ah, faz sentido. Qualquer outra coisa, orgulho, vontade de aparecer, competição, é visto como um desvio completo do propósito. Entendi. É como querer uma ferramenta de última geração, não para construir algo, mas só para mostrar para os vizinhos, sabe? A ferramenta perde a função. Perfeito. E para deixar isso ainda mais claro, o material apresenta o que ele chama de lógica do serviço. É quase um passo a passo para alinhar a motivação. Aham. Como é que funciona essa lógica? É uma sequência de 3 etapas. Que tipo? Bota a ordem na casa. O primeiro passo é o encargo justifica a função. O encargo. Isso. Tudo começa com um chamado interno, algo que a fonte descreve como um peso no coração. Uma paixão que Deus coloca na pessoa por um serviço específico. Quase como um ativista por uma causa, que sente que precisa fazer aquilo. Exatamente essa ideia. Esse encargo é o que legitima a função. Não é uma escolha de carreira, é o reconhecimento de um chamado. Entendi. Então não é sobre o que eu quero fazer, mas sobre o que eu sinto que preciso fazer. O chamado vem primeiro. Isso. E depois? Aí vem o segundo passo, que é uma consequência direta do primeiro. A função demanda a manifestação. A partir do momento que a pessoa aceita essa função, ela olha para a tarefa e pensa: isso é grande demais para mim. A consciência da própria limitação. Exato. A função, por ser divina, exige uma capacidade que vai além do talento natural. É nesse ponto que a necessidade dos dons, da manifestação sobrenatural, se torna não só desejável, mas necessária. Então a busca pelos dons não é o ponto de partida. Nunca. É a consequência de já estar comprometido com o trabalho. Buscar os dons por si só, sem esse encargo, seria como querer o superpoder sem ter a missão. É inverter totalmente a lógica. É virar tudo de cabeça para baixo. Exatamente. O que é fascinante aqui é como a estrutura precede a manifestação. A missão vem antes do equipamento. A ferramenta existe por causa do trabalho a ser feito e não o contrário. Perfeito. É uma mudança de perspectiva que coloca o foco no serviço e não no poder. E o estudo joga uma outra camada aí. Antes mesmo de falar das ferramentas, ele lança uma espécie de pré-requisito que parece ser o pilar de tudo, o caráter. Ah, sim. A analogia que usam é pesada. Dons sem caráter são como ferramentas poderosas nas mãos de uma criança. Nossa, isso é forte. É a chave de tudo. O autor defende que o desenvolvimento do caráter cristão não é um bônus. É a condição essencial para o uso dos dons. Não é opcional. De jeito nenhum. O caráter é o filtro que determina se essas ferramentas vão ser uma bênção para a comunidade
Ou, como o texto sugere, uma maldição que pode causar um estrago gigantesco. Nossa. É o que garante que o poder será usado com sabedoria e amor. Peraí, essa ideia é um pouco assustadora. O material cita uma passagem de Romanos que diz que os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Sim, Romanos 11:29. A interpretação que o estudo dá é que Deus não toma de volta um dom. Então, a fonte está dizendo que alguém pode se desviar completamente no caráter, mas ainda operar com um dom poderoso. Explora. E é exatamente esse o ponto central. A fonte usa essa passagem para alertar sobre o perigo. Que perigo seria esse? A ideia é que o dom, sendo uma concessão da graça de Deus, pode permanecer. Mas, se o caráter da pessoa se corrompe, essa ferramenta divina passa a ser usada para fins egoístas, manipuladores ou destrutivos. O poder continua lá, mas o propósito foi pervertido. Isso. E é por isso que o texto martela tanto na tecla da vida de irmão. E o que seria essa vida de irmão, segundo o material? Não é só frequentar igreja, sabe? É descrita como uma comunhão genuína, onde há humildade, transparência e principalmente submissão ao aconselhamento mútuo. Viver em comunidade de verdade. Exato. O estudo usa uma imagem de pedras vivas sendo polidas umas pelas outras. Ou seja, o caráter não é forjado no isolamento, mas no atrito saudável da comunidade. Onde um cuida do outro. Corrige o outro e ajuda a manter todos no caminho certo. É a rede de segurança que impede que as ferramentas poderosas caiam nas mãos erradas. Ou melhor, que a criança cresça e se torne um adulto responsável. Exatamente. Essa distinção entre o dom e o caráter é uma virada de chave, porque significa que não se trata de uma elite espiritual que tem acesso a tudo, Não mesmo. mas que qualquer um, a qualquer momento, pode ser um canal. É uma ideia bem mais democrática, por assim dizer. Sim. E isso me leva a uma outra distinção que o estudo faz, que separa os dons em duas categorias: dons de Deus e dons do Espírito. Qual a diferença na prática? Essa é uma distinção crucial para entender a dinâmica toda. Os dons de Deus, que o autor baseia no texto de Efésios 4, são descritos como capacitações ministeriais permanentes. Permanentes. São quase como identidades. Por exemplo, ser um profeta ou ser um mestre. É um chamado contínuo que define a função principal daquela pessoa na comunidade a longo prazo. É a sua vocação. Ok, então é algo que define a pessoa, a função principal dela no time. E os dons do Espírito, como se encaixam nisso? Já os dons do Espírito, listados lá em 1 Coríntios 12, são diferentes. A fonte os descreve como manifestações pontuais, momentâneas. Tipo um flash. Exato. São flashes de capacidade sobrenatural que o Espírito Santo concede conforme a necessidade da situação. Eles podem operar através de qualquer crente, a qualquer momento. Certo. Usando o mesmo exemplo, uma pessoa não precisa ser um profeta, que é o dom de Deus, para em um determinado momento trazer uma profecia, que é o dom do Espírito. Entendi. Um é identidade, o outro é ação. Perfeito. Um é o cargo, o outro é a tarefa. E o texto reforça quem está no controle de tudo isso, falando do agente soberano. E quem seria? O Espírito Santo, ele é esse agente soberano que distribui esses dons momentâneos a cada um como quer. Isso acaba com qualquer ideia de posse. Ninguém é dono de um dom. Ninguém. As pessoas são, na melhor das hipóteses, canais disponíveis, instrumentos que o Espírito escolhe usar soberanamente. Isso nos leva direto para o coração da lição, a classificação dos 9 dons do Espírito. Exato. O material os organiza em 3 grupos bem lógicos. Ok, vimos o porquê e o quem. Agora vamos às ferramentas em si. O primeiro grupo é sobre saber, certo? Isso mesmo. O primeiro grupo é o dos dons de revelação, que a fonte resume como saber sobrenaturalmente. Saber sobrenaturalmente. São dons que dão acesso a informações que seriam impossíveis de obter por meios naturais. O primeiro da lista é a palavra de sabedoria. Palavra de sabedoria. E é importante frisar, não é sabedoria acumulada com experiência. É uma revelação divina e instantânea de uma solução ou direção para uma situação extremamente complexa. Não é ser um gênio, então. Não. É receber um flash de clareza divino no meio de uma crise, sabe? É a resposta que ninguém tinha visto.
O exemplo clássico citado é o julgamento de Salomão com o bebê. Entendi. O segundo nesse grupo é a palavra de conhecimento. Parece parecido, mas qual a diferença? A diferença é sutil, mas importante. Enquanto a palavra de sabedoria revela o que fazer, a palavra de conhecimento revela fatos. Fatos. É o conhecimento sobrenatural de informações específicas sobre uma pessoa ou situação. O exemplo do texto é Jesus revelando à mulher samaritana detalhes da vida dela que ele não teria como saber. Certo. O propósito não é expor a pessoa, mas trazer uma verdade oculta à tona para que uma cura ou libertação possa acontecer. E fechando o trio da revelação, o discernimento de espíritos. O nome já dá uma boa pista. Sim, esse é um dom de proteção. É a capacidade de identificar a origem espiritual por trás de uma manifestação. Se aquilo vem de Deus, se é apenas da mente humana ou se tem uma origem maligna. Um detector de autenticidade espiritual. Exatamente. O exemplo é Pedro percebendo a mentira em Ananias e Safira, ou Paulo identificando um espírito de adivinhação em uma jovem. Certo. Então já vimos os dons para saber. Agora vamos para a parte da ação. Imagino que o próximo grupo de dons tem a ver com isso. Exatamente. O segundo grupo é o dos dons de poder, ou agir sobrenaturalmente. A agir. São dons que intervêm diretamente na realidade física. O primeiro é o dom da fé. E o material faz um esforço grande para diferenciar. Que não é a fé para a salvação. Isso. Não é a fé que salva que todo cristão tem, mas uma dose extraordinária e inabalável de convicção para uma situação específica. Uma certeza absoluta. É, contra todas as probabilidades. O exemplo usado é Elias declarando que não choveria por anos e depois declarando que a chuva voltaria. É uma fé que move montanhas, literalmente. Depois vem a operação de milagres. Isso parece bem direto ao ponto. São intervenções divinas que suspendem ou superam as leis da natureza. São eventos que, segundo a fonte, não têm explicação natural. Tipo, A multiplicação dos pães e peixes, Jesus acalmando a tempestade com uma palavra. São demonstrações do poder de Deus sobre a criação. e por último nesse grupo, os dons de curar. O material dá um destaque interessante para o fato de estar no plural. Por quê? Essa é uma observação muito importante do autor. O uso do plural, dons de curar, sugere que não se trata de uma única habilidade genérica para curar tudo. Ah, interessante. A interpretação é que existem diferentes manifestações de cura para diferentes tipos de enfermidades. O estudo fala de uma cura integral, sabe? Corpo, alma, espírito? Isso, corpo com doenças físicas, alma com feridas emocionais, traumas, e o espírito com aflições espirituais. Então uma pessoa poderia ser usada mais para um tipo de cura do que para outro? A ideia é essa. Uma pessoa pode ser usada para orar por cura de enxaquecas, enquanto outra teria mais eficácia em orar por questões emocionais, por exemplo. Que específico. Ok, então já cobrimos os dons de saber e os de agir. O último grupo deve ser sobre comunicação, sobre falar. Perfeito. O terceiro grupo é o dos dons vocais, ou falar sobrenaturalmente. E o primeiro é a profecia. Profecia. A definição no material é bem precisa. É uma mensagem direta de Deus, entregue em uma linguagem conhecida por todos. E o mais importante, é o seu propósito. Que é? É tríplice, baseado em 1 Coríntios 14. Edificar, que é construir a fé. Certo. Exortar, que é encorajar e motivar. E consolar, que é trazer conforto e esperança. Então nada de mensagem de medo ou condenação. Exato. Qualquer mensagem que cause medo, condenação ou confusão, segundo o autor, não se enquadra na definição de profecia do Novo Testamento. O próximo é talvez um dos mais conhecidos e debatidos. Variedade de línguas. Como o estudo aborda isso? Ele define como a capacidade de falar em idiomas espirituais não aprendidos e apresenta duas dimensões principais. Duas. Sim. A primeira é a dimensão devocional, privada, usada na oração pessoal para a própria edificação. A segunda é a dimensão pública, dentro da comunidade. E aí tem regras. E aqui o texto é muito enfático. Quando usada publicamente, essa manifestação precisa, obrigatoriamente,
ser seguida por uma interpretação. Espere, então essa regra de ter um intérprete é tipo uma trava de segurança para garantir que a coisa não vire uma bagunça e que realmente ajude as pessoas. É exatamente uma trava de segurança com foco na edificação coletiva. E isso leva ao último dom, imagino. Nos leva ao último dom vocal, a interpretação de línguas. É a capacidade de comunicar em linguagem conhecida o significado da mensagem que foi dita em línguas. Não é uma tradução literal, então. Não. Não é palavra por palavra, mas a transmissão da essência da mensagem. E o autor destaca o que ele chama de equação de Paulo. Equação de Paulo? É. Uma mensagem em línguas somada a uma interpretação equivale em termos de benefício para a igreja a uma profecia. Ah, entendi. Por isso a regra. Por isso a regra de 1 Coríntios 14 é tão rígida. Se não houver intérprete, quem fala em línguas deve ficar em silêncio na reunião. A prioridade máxima é sempre a ordem e a compreensão de todos. Ok, nós passamos por 9 dons diferentes, divididos em saber, agir e falar. É uma gama impressionante de manifestações. É sim. Então, o que tudo isso significa? Depois de detalhar tudo isso, qual é o fio condutor que amarra tudo? A resposta, segundo o autor, está em uma frase que ele usa para fechar todo o raciocínio, de 1 Coríntios 14, 26. Faça-se tudo para edificação. Edificação. Esse é o propósito supremo. É o teste final para qualquer manifestação espiritual. A pergunta a ser feita é sempre: isso está construindo a comunidade? Está fortalecendo as pessoas? A edificação do corpo de Cristo. Voltamos ao ponto inicial, do serviço. Precisamente. Todos os 9 dons, dos mais espetaculares aos mais discretos, convergem para esse único alvo: fortalecer, amadurecer e fazer a igreja crescer. Certo. A busca por eles, como o texto defende do início ao fim, não pode ser por status ou experiência pessoal. A motivação pura é o amor pela comunidade e o desejo genuíno de ser um canal para abençoar, curar, consolar e guiar os outros. E a lição termina com uma nota sobre a postura ideal, falando de rendição, humildade e disponibilidade. Sim, a conclusão é um chamado à humildade. Ninguém é dono dos dons. A pessoa é um servo, um administrador através de quem o Espírito escolhe operar. E uma atitude de entrega. Exato. A postura ideal é a de um instrumento que se coloca à disposição. O material até sugere uma oração de consagração que resume essa atitude. Usa-me, Espírito Santo, não para minha glória, mas para a edificação do teu corpo. A ênfase sempre é no coletivo. Fazendo um resumo rápido, então, o estudo nos mostra os dons não como medalhas, mas como ferramentas para o serviço. Exato. Antes de pegar nas ferramentas, é preciso forjar o caráter na vida em comunidade. Fundamental. Existe uma diferença clara entre os dons que são chamados de vida e os que são ações momentâneas para qualquer um. E, no final das contas, todos eles, sem exceção, Todos eles. têm um único propósito: construir e fortalecer a comunidade. Perfeito. E essa análise toda nos deixa com um pensamento final para reflexão, que emerge diretamente da lógica do material. Qual seria? A fonte estabelece uma conexão muito forte entre o caráter de uma pessoa, desenvolvida na sua vida comum em comunidade, e a sua prontidão para manifestar dons sobrenaturais. Certo. Isso levanta uma questão importante para se ponderar. Dentro dessa visão, qual seria a relação entre a nossa conduta diária, as pequenas escolhas, a forma como tratamos as pessoas e a nossa capacidade de sermos um canal para o extraordinário?